pessoas! Tudo bem com vocês? Esse é um vídeo que eu quero fazer há muito Cala essa boca, muito tempo. Desde o início do canal eu sabia que em algum momento eu ia fazer um vídeo sobre o diretor do meu coração. O ideal seria, inclusive, fazer um programa sobre cada filme dele. Mas eu quero falar sobre o diretor, o criador Steven Spielberg. Por que esse cara é tão reconhecido? Né? Por que as pessoas falam cinema lembram de Steven Spielberg? Steven Spielberg, a maior bilheteria da história do cinema. Ele deu sorte, ele mandou bem alguma coisa ou outra, porque além de ser um diretor virtuoso, de sucesso, mil coisas, ele também atua como produtor executivo. Ele também é escritor, já escreveu algumas histórias, e tem muita gente que não sabe a diferença entre essas funções, não sabe direito o que ele fez ali que é diferente de um outro diretor que ele não faria. Eu acho que esse daqui seria um momento perfeito, porque o grande Steven Spielberg acabou de completar no dia 18 de dezembro 75 aninhos de idade. Então hoje é um bom momento pra gente falar sobre film blocking, hoje é um bom momento pra gente falar sobre produção executiva, e hoje é um bom momento pra gente falar pro meu diretor favorito da história do cinema. Filmmaking. It's a work. Eu não sei nem por onde começar, é tanta coisa, olha só. Primeiro deixa eu falar por que o Spielberg ele é reconhecido como o cinema, o nome do cinema, Steven Spielberg. Isso vem muito da década de 80 e 90, né? O auge, a explosão de Steven Spielberg, ele não explodiu, o ser humano não explodiu. Agora eu vou passar um pouquinho da minha experiência velha. Tô com 42, vou fazer 43 anos agora. Tá chegando aí, dia 14 de janeiro, hein? Nos anos 80, a gente via, toda vez que surgia o nome Steven Spielberg, caraca, já é sinônimo de sucesso. Todo mundo quer ver. Tudo que esse cara bota a mão vira ouro, sabe? Porque se você for ver a filmografia do Spielberg, for ver os filmes dele que ele dirigiu, são filmes maravilhosos, né? Mas o nome dele era muito mais associado à magia do cinema e a uma coisa fantástica do que a filmografia dele mostra. Porque você tem que ver o papel dele como produtor. Como eu já falei aqui algumas vezes, o diretor, ele é o chefe criativo de um projeto, de um filme, né? É como se fosse o contador de histórias. Eu faço muito essa ligação e muita gente vê dessa forma mesmo, como um filme, você tá contando uma história. E essa história, ela tá sendo contada pela voz do diretor. Ah, mas não é a voz do roteirista? Não. É muito fácil você entender quando você compara com uma piada, né? Você pode pegar o texto de uma piada e você vai ter a pessoa que conta a piada. Você pode ter uma piada super engraçada, você bota na mão de alguém que não sabe contar piada, não tem time de humor, aquela pessoa chata, a piada vai ficar ruim. Vou te contar a piada que é ótima. Só lembrar, peraí. Do mesmo jeito que você pode pegar uma piada que é horrível e você bota na mão de um cara que é muito engraçado, a piada vai ficar muito engraçada. Esse é o papel do diretor. Como é que ele vai fazer, como é que ele vai contar essa história? Ah, ele vai pegar os atores e vão atuar, vai ter fotógrafo, vai ter editor, toda essa galera. Mas quem vai pagar por tudo isso? Aí que entra o produtor. O produtor normalmente está associado a din-din. E aí vem a grande confusão. A maioria das pessoas não entende a diferença entre produtor e produtor executivo. Eu sempre achei que produtor executivo era só o cara que ficava atrás da mesa assim, ok, mande ver, Johnson. Dinheiros. Não. O produtor normalmente está associado à grana, é quem banca, quem tem os direitos de reprodução, é quem ganha dinheiro em cima do filme, quem bota dinheiro pro filme ser realizado. Por isso que muitas vezes não é só uma pessoa, é uma empresa, né? A produção da Warner Brothers, produção da Universal, sei lá. E às vezes ele bota um produtor que é o cara tá representando o estúdio. É tanto que na hora que um filme ganha melhor filme, não só o diretor vai lá receber o prêmio, mas os produtores vão receber os prêmios. Eles são os donos do filme. E o produtor executivo? O produtor executivo é quem bota a mão na massa, meu amigo. São pessoas iluminadas. Porque tem um diretor que fala, eu quero botar o Gaveta com a barriga de fora voando. Vou pagar milhões para que isso aconteça. O produtor executivo é o cara que vai ficar nesse meio do caminho. Ele vai pegar o dinheiro, vai juntar a ideia e vai ver. Funciona? Dá pra fazer? Como é que você vai fazer o Gaveta voando? Vou fazer com um personagem 3D. Quanto o cara deu pra fazer o filme? R$100.
Não dá pra fazer um personagem 3D com 100 reais. Dá pra você filmar ele numa câmera TechPix. Ah, mas eu quero que seja 3D. Bom, se é 3D, então vamos ter que arranjar mais grana. Dá pra arranjar com o produtor? Não! E se a gente fizer uma propaganda do meio do filme? Ou então a gente vai fazer esse filme se pagar, se a gente fizer uma campanha X, Y. Ele vai criando formas de se realizar o filme. Seja na parte comercial, buscando parceiros, patrocínios ou coisa. Seja no filme. Às vezes o cara dá uma ideia, muda a história e fica muito melhor. Às vezes pode ficar pior também. Um exemplo famoso aqui que eu adoro falar é o do De Volta ao Futuro. O primeiro final escrito pro De Volta ao Futuro era pra se passar numa usina nuclear. Eles iam pra uma usina nuclear, ia viajar. O estúdio falou, cara, não tem grana pra fazer uma cena desse tamanho. E aí eles inventaram fazer aquele lance do relógio da torre. E ficou uma solução 1000 vezes melhor do que se eles... Desafinei, vocês viram, né? 1000 vezes melhor do que se eles tivessem feito na usina nuclear. Quem era o produtor executivo desse filme? Quem era o produtor executivo desse filme? Sei lá. Spielberg. Tô falando! Thank you for that. Não era o único, mas enfim. É por isso que é importante que o produtor executivo seja uma pessoa que saiba bastante de cinema. Caso contrário, o cara vai fazer aquele... Não, olha, não dá pra fazer isso não. Bota os bichinhos voando aí que funciona, sabe? E eu tô falando isso porque esse cara tava envolvido em uma porrada de produção de sucesso dos anos 80, dos anos 90, que ele não necessariamente dirigiu, mas ele fez a produção executiva quando ele não escreveu a história. Tudo isso tem a mão do cara. O cara vai lá e toca assim, vai, vira ouro. Mas apesar disso, eu acho que o sucesso comercial dele une duas coisas, que é, ele sabe pegar temas que são fantásticos, que cativam, que geram muita curiosidade, e ele é um estupendo contador de histórias. E eu aprendi isso de cara, porque eu devo o meu amor ao cinema ao Spielberg, porque foi com o Titi Spielberg que eu comecei a gostar de cinema de fato, quando eu fui ver E.T. Início de 1983. Tinha 4 anos de idade. Eu não sabia falar direito, eu já tava gostando de cinema. E eu lembro que eu fiquei o dia inteiro no cinema. Eu vi 3 vezes E.T. da primeira vez. E eu acho que eu posso dizer que é o melhor filme do Spielberg pra mim. Mas, já que nesse canal aqui a gente gosta de ir pro lado um pouco mais técnico, eu quero falar 2 pontos fundamentais do Spielberg pra mim, coisas que fazem ele ser tão bom cineasta. Eu não tô falando de elementos que estão presentes em todos os filmes do Spielberg. Sim, tem sempre um cometinha passando, que começou acidentalmente no Tubarão, passou, por acaso, passou e o cara adorou aquilo, todo filme ele bota. Ou então, o take clássico do Spielberg, que é o close no rosto da pessoa, que é o fantástico. O Spielberg adora o fantástico, né? É saber mexer com o emocional, mas não é emocional de só chorar. É meio que com a curiosidade, sabe? Assim, com a fascinação. Você pode ficar fascinado com uma nave espacial gigantesca. Meu Deus. Tu pode ficar fascinado com um dinossauro. Tu pode ficar fascinado. A guerra, querendo ou não, por mais horrível que ela seja, é um tema fascinante, tanto que é um dos temas mais explorados no cinema, na literatura, em tudo que tá lugar. E eu acho que o Spielberg, ele sabe explorar isso. Ele sabe pegar alguma coisa que é fascinante para as pessoas e vai contando essa história. E a forma como ele conta a história é muito legal, porque ele é um mestre de uma arte chamada film blocking. A blocada do filme. É a dança que faz tudo aquilo ali acontecer o filme. Que é o movimento da câmera, é o movimento dos atores, como o cenário está montado, como ele faz a composição do cenário, é tudo isso. Essa dança toda que conta uma história na tela. E quanto melhor o cineasta, melhor ele faz isso, né? A grande maioria dos filmes é basicamente 2 pessoas conversando. Se você não tomar cuidado, você vai fazer um filme só de 2 pessoas conversando. E fica só nisso. Vai ficar muito chato de você assistir isso. Às vezes você botar 2 atores conversando. E aí no momento que eles falarem alguma coisa, a câmera vai andar pro lado, vai fazer um movimento X que vai revelar um outro elemento que estava no cenário. E isso daí vai dar um novo significado pra cena, ou seja lá o que for. Ou ainda, o jeito como o cineasta posiciona os atores, ou a cena, ou os elementos que estão na cena, ele cria uma coisa legal que é chamada de subtexto, que é a forma que você tem de falar alguma coisa pro espectador sem você ter que ficar falando tudo. Por exemplo, no vídeo que eu falei sobre Arcane, eu falei um pouquinho de film blocking ali. Arcane é recheado de maravilhosas cenas com bom contexto, com bom subtexto. Eu lembro que eu tava vendo uma cena que é essa cena aqui. Que cena bonita! Essa cena aqui, o Jace, ele tá conversando com a matriarca de uma outra família. Eles estão passando a ideia de que ela é uma líder de guerra e ela é opressora, vamos dizer assim. E aí no meio dessa conversa tem isso. É um jogo. Essa conversa entre eles dois é um jogo de poder. E aí no momento que mostra uma cena de lado, tá lá essa cena aqui, maravilhosa. Você tá ela lá, ela tá sendo banhada lá por um cara que tá massageando ela, tipo... Cara que tá massageando ela... Maravilhosa! A princípio
ela está relaxando, mas o elemento da cena, que é a pintura da parede, está mostrando o que a cena realmente significa. Como se ele estivesse sozinho enfrentando um exército. Ele está enfrentando aquela batalha que é aquela mulher. Ela está na posição de dominação, ela está numa posição de ataque, por mais relaxado que ela esteja. Maravilhosa! Isso é subtexto. Tantas coisas no cenário e às vezes a movimentação de câmera. Por isso que a gente fala às vezes da movimentação de câmera ela ser motivada. Um motivo pelo qual a câmera mexeu de um lado pro outro. Você tá tentando contar alguma coisa. Que é uma coisa que o titio J.J. Abrams não saca muito bem. Toda vez que eu vejo um filme dele, tem sempre aqueles movimentos de câmera. Vem alguém falando. Mas é só um movimento que é comum. Não é um movimento motivado. Bora! Se você vai pros mestres, que é tipo um Steven Spielberg, é diferente. Os movimentos de câmera que o Spielberg gosta de fazer, né? Os quadros, eles tentam emular uma coisa que é marca dele, que é tentar colocar o espectador dentro do sentimento do protagonista, ou pelo menos do protagonista da cena, né? Se tu pegar essa cena aqui, por exemplo, ele tá procurando a Marion, ela ficou presa dentro de um cesto, e ele tá procurando, ele vai brincando aqui com a câmera, botando de um lado pro outro, confusão. Ela foi pra um lado, foi pro outro, não, ela foi pra lá, não, ela foi pra cá. Ele procurando, passou longe, aí ele vai atrás. E aí, ó, olha que coisa maneira. Close no olho dele, e aí a gente vê que tem 1 milhão de cestos pra ele procurar. Maluco, né? Se fosse um outro cineasta mais inexperiente, o que o cara ia fazer? Ia fazer o protagonista chegando perto da cena, né? Procurando. Ele ia parar. E aí ia mostrar uma cena do mercado com várias cestas. Ele tá contando pro espectador. Olha, várias cestas. E o cara... nervoso, e o cara começar a procurar as cestas. Ele não tá preocupado tanto em te contar exatamente como o cenário está montado. A intenção dele aqui é te passar a sensação do protagonista. E a sensação do protagonista aqui é confusão. Ele deixa o cara chegar em primeiro plano, foca no olho, que é o olho, né, a janela da alma, onde você mais comunica emoção, e deixa você vê ele por um tempo confuso. Com o olhar confuso, perdido. Ai, meu Deus. A sensação que você fica é... Ai, meu Deus. O que é isso? O que tá acontecendo? Tosse. E aí ele vai afastando a câmera e vai mostrando ele procurando. Ele te colocou no espírito do personagem. Ele faz isso constantemente. Que é o que faltava para o nosso amigo George Lucas quando ele fez a trilogia prequel de Star Wars. Porque a história do Star Wars é boa, mas o George Lucas não é o cara que tem esse tipo de conceito. Ele tinha que ter entregue essa história na mão do Spielberg e fala, faz. Mas, enfim, fica aí no nosso imaginário. This is the new Stormtrooper. This is our new Stormtrooper. But in a way, he's the old model. Aliás, uma das coisas que faz o Spielberg ter tanto sucesso assim é... Esse cara é o inventor do blockbuster. Com um filme que algumas pessoas conhecem chamado Tubarão. Tubarão. Tubarão, ele foi um primeiro sucesso de filas em volta dos quarteirões, cinemas esgotados, né, lotados. E, meu Deus, o que tá acontecendo? E ele foi lançado no verão americano. Então ele criou esse conceito do blockbuster do verão americano. Antes disso, o Spielberg já tinha feito um filme, o Encurralado, eu já até falei aqui em outro vídeo do canal, né, que é um filme simples, barato, mas mostra que o cara era muito genial do jeito dele contar a história, que ele contou uma história só do caminhão indo atrás de um cara de carro. Mas o cara levou o conceito do monstro à 10ª potência quando ele fez o Tubarão, com essa maneira mestra dele contar o filme, né? O Tubarão em si era pra ele aparecer mais no filme, mas a máquina deu defeito, ele tava com 1000 problemas, então ele acabou escondendo mais o Tubarão no filme. Você não via, só via, passava rapidinho assim. E isso, de certa forma, fez com que o filme ficasse muito mais aterrorizante. Mas eu quero dar mais crédito pro Spielberg nesse ponto. Que o pessoal fala assim... cara, foi cagada, porque era pro Tubarão aparecer mais, e aí porque quebrou, não apareceu. Quem decidiu que não tava bom? Eu! O cara, quando é um bom contador de histórias, o cara viu o robô lá, bizarro do tubarão. Era assim o tubarão, tá? Ele sabe que tá uma merda. Eu prefiro que não apareça o tubarão do que apareça dessa forma. É uma decisão do diretor, acertada. E assim, não é só isso que faz o filme ser bom. O filme tem a construção de tensão que é fantástica. Eu não sei se é o início, mas é quando realmente todo mundo conhece uma das melhores uniões do cinema, que é quando ele trabalha com o compositor John Williams. And the winner is John Williams, the Jaws. And a great film.
Já falei de John Williams aqui no canal, um vídeo sobre trilhas sonoras, tá aqui. Eu vou deixar aqui porque eu falo muitas outras coisas de filmes de Spielberg ali também. John Williams é um dos maiores compositores de música clássica da história. É uma lenda que anda, tá andando. E ele tem uma outra coisa, e eu vou dar mais uma cutucada no JJ aqui, tá? Que o Spielberg, ele sabe um negócio muito bom. Eu vou falar um termo em inglês, que é o payoff. Que é, meu amigo, você fez a tensão, você criou o suspense, tal, mas você quer no final a catarse, você quer... Isso! A vitória ou a derrota, mas que essa jornada tenha valido a pena também. Eu sei que isso vai de encontro direto ao JJ, porque eu tô falando eu tô falando do criador do Lost aqui. Porque eu vi uma palestra do JJ Abrams, da Mystery Box, e aí ele mostra a Mystery Box. Esse daqui é minha Mystery Box. Mystery Box. E aí ele fala assim... It represents infinite possibility. It represents hope. It represents potential. Concordo, JJ. Mas quando você tá fazendo um filme, ou quando você tá contando uma história, você não sabe o que tem ali dentro, beleza. Mas você tem que ter pelo menos um payoff. Você sentir que, cara, valeu a pena. E eu lembro que nesse TED, o JJ, ele fala assim, quando você entra no cinema, qual é o melhor momento? Quando você está ali, qual é o melhor momento de quando você vai ver o filme? The moment the lights go down is often the best part. Aí todo mundo fica... quando você ainda não sabe o que vai acontecer. And you're full of that amazing, that feeling of excited anticipation. Não. Essa é a segunda melhor coisa. A melhor coisa... Pipoca quente na manteiga. Mas a melhor coisa é quando de fato uma coisa maravilhosa acontece na frente dos seus olhos. Seu JJ, não adianta você prometer que uma coisa fantástica vai acontecer e ela não acontece. E esse é o problema desse cineasta e de alguns outros. O cara bota a mão e ele não sabe terminar as histórias. Pode ser muito triste o final. Pelo Infinity War, o Thanos vence. É horrível, mas é irado. É um payoff, querendo ou não. E o Spielberg, ele sabe disso. Ele sabe que a história, por mais fantástica que seja, o final, você tem que sentir que fechou o ciclo ali. Não parece que você tá contando uma história e alguém chamou fulano. E aí você vai embora e... Peraí, mas eu quero ouvir o final da história. Não é isso. Por exemplo, quando ele vê o Indiana Jones, né, da Arca Perdida lá, ele fecha a história e a história continua. A Arca, ela vai pra um depósito gigante e você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Mas tá entendendo? Esse mistério, ele não interfere no payoff do filme. Você sentiu que o filme realizou pra você, mas ele deixou o mistério no ar. É assim que se faz! Porra! E pra mim a maior demonstração, não só de payoff, né, vai te entregar uma coisa fantástica no final, é o primeiro filme, o filme que marcou a minha vida, E.T. Você é jovem, vai ver o filme hoje, nossa, o boneco tá ali mal feito, tal, não sei o que. Eu sei, releva isso, porque é o seguinte, enquanto eu tava fazendo esse vídeo aqui, eu tava tentando editar cenas disso aqui, e eu comecei a chorar. Eu choro sempre quando vejo esse final, não consigo. Não consigo. Eu já falei isso daí quando eu falei sobre trilha sonora. Ele saber colocar a trilha sonora no momento certo. Mas esse cara, ele sabe manipular o emocional de quem tá assistindo de uma forma tão mesquinha. Tão mesquinha. E esse filme, ele vai construindo todo esse apego do Elliot com o ET. E o ET é uma figura horrorosa. Ele parece um cocô em forma de T que anda. O cara tem que ser muito genial pra pegar um cocô ambulante em forma de T e fazer você se apaixonar por ele e você chorar por ele no final. E tem todo esse lance da música explodir quando a bicicleta voa e tal. E o final ali, o cara constrói uma... É tão apoteótico e é triste, o ET tá indo embora. Mas ao mesmo tempo é feliz, ele tá indo pra casa dele e tal. Mas é cirúrgico o jeito como ele faz, enquadramentos, né? Vai mostrando o ET e aí no final ele bota ele grandioso na tela. Eu tô com vontade de chorar de lembrar. Eu não posso falar dessa merda, Ah, filho da puta, filme. Cara, esse final, ele engrandece o ET e ele entra na nave, a porta vai fechando e você tá vendo de baixo e ele tá no meio ali, o coração brilha. Nossa, lindo. Aliás, nota, isso tem que estar nesse vídeo aqui. Nada pode ser mais mágico do que você ver o Spielberg ouvindo pela primeira vez o tema do ET, do John Williams, né? Ele tocando e compondo ali. Ah, a gente pode fazer assim, tal. I always get that confused. Meu Deus, o cara tá criando uma das melhores trilhas da história. E o Spielberg tá ali. Muito bonito. Muito bonito. Meu Deus do céu. It could go down once and then go up.
polido demais. A junção da música do John Williams com o jeito de contar a história do Spielberg tem um timing muito específico que influenciou muita gente, me influenciou demais ao longo do tempo. As minhas produções sempre estão muito influenciadas com isso. E foi justamente esse assunto que eu abordei lá naquela minha aula da Alura. Volta e meia eu fico falando aqui de aula da Alura. Ritmo de edição. Eu tô falando exatamente sobre isso, sobre esse ritmo de edição, colocação de música. Você mexe na métrica da música para que ela case certinho com as cenas de ênfase que você dá pro vídeo que você tá fazendo, filme. O Spielberg faz isso o tempo inteiro. Eu lembro que eu quando eu comecei a editar, eu falava, cara, eu não vou conseguir colocar uma música por cima direta, acabou. Não vou conseguir. Eu preciso fazer que nem o cara. Eu vi ele falando, tá lá, a coisa grandiosa ali, o cara bota a música certinho no momento chave. Eu falei, como é que a gente não vai fazer isso, sabe? E eu comecei a me especializar nisso, eu comecei a estudar esse tipo de coisa. É uma marca muito forte da minha edição. Acho que por isso que quando eu fui fazer um curso de edição de vídeo, eu falei, cara, vou ensinar esse tipo de coisa, que é o que eu gosto de fazer mesmo, né? Que é o ritmo de edição. Tem vários outros cursos lá na Alura, são cursos de tecnologia, né? Uma porção de coisa lá. Tô falando especificamente dos meus, tô vendendo meu peixe aqui, porque eu acho que tem a ver com o tema, né? Eu gosto muito de explorar o timing. Tem aula disso na Alura especificamente. Mas, Gaveta, não é só isso que eu queria aprender. Eu queria aprender muitas outras coisas. A melhor coisa da Alura é isso. Você se inscreve na Alura, é uma assinatura. Porque aí, cara, você tem acesso a mais de 1.300 cursos. Você ali pode fazer várias outras coisas. Edição de vídeo, design, com vários outros professores irados. Você pode começar a aprender programação, você pode aprender gestão, mobile, desenvolvimento de uma opção de coisa. É muita coisa, tem muita coisa. Você fazendo a assinatura, você tem acesso automático a todas essas aulas, tudo. Mas o que você pode fazer é não só entrar em alura.com.br e tal, você pode clicar no link desse post aqui, porque aí você ganha desconto. Aproveita o desconto do Tio Gaveta, a inspiração do Tio Spielberg e entre nesse mundo encantado de conhecimento que é a Alura. Meu negócio hoje é entrar em mundos encantados. E é melhor parar aqui antes que eu fale besteira. O Spielberg, ele mostra que ele tem esse toque no meu coração. Ele fez o filme que eu mais chorei na vida, na verdade, foi A Cor Púrpura. O filme que revelou a Oprah Winfrey. Acho que é a Whoopi Goldberg, né? Que ela explodiu nesse filme também aí. Filmaço do Spielberg. Filme drama, filme pesado. Eu já falei isso aqui antes no canal. Não bota reencontro. Se você botar reencontro, esse filme, no final, ele tem um reencontro tão avassalador. Eu lembro que eu chorei de passar mal. E ele continuou nessa vibe, porque depois disso ele fez Império do Sol, né? Pra você que não tá reconhecendo a Império do Sol, tá vendo essa criança fofinha aí? Você não conhece essa criança, não? Aproxima da boquinha dessa criança. Bota essa criança pra falar assim, ó. I'm Batman. Christian Bale, nossa, futuramente seria o Batman, o cara já, o moleque arrebentando já no Império do Sol. Outra coisa que ele bota muito, né, o Spielberg adora mostrar a história sobre a visão da criança. Tem muito lance de autobiografia dele aí também. A separação dos pais dele marcou muito a infância do Spielberg e o pai está distante, então essa história tá muito presente nos filmes. Aí o cara lançou Além da Eternidade, que é fascinante, mas... Não é um Transformers, né? Hulk, a lenda do Capitão Gancho lá, que é legal, mas é meio bobinho. É um filme que tá um pouco abaixo. Aí o cara, será que o Spielberg já começou a fazer uns filmes já meio bobinhos? De repente não vai fazer nenhum grande sucesso. Aí o cara lança um filminho chamado Jurassic Park! Dos melhores filmes da minha vida. O Jurassic Park, ele marcou o cinema porque ele teve uma revolução tecnológica. A Industrial Light and Magic fez o dinossauro existir. Até então era stop motion bombando e os artistas de stop motion eram muito bons. Se você não lembra, o primeiro Exterminador do Futuro, Terminator 1, se você for ver, cara, é com stop motion. É bizarro se você for ver hoje em dia. Inclusive, tem testes de cenas do T-Rex lá feito com stop motion. Era bem feitaço, até, mas assim, é stop motion, você deve ver que é stop motion. E foi quando ele falou, cara, eu acho que vamos dar um passo além, vamos tentar fazer com efeitos visuais no computador. Graças aos céus, o cara inventou muitas coisas que a gente trabalha hoje em dia, inventou parte da minha profissão hoje. Obrigado, tá, Spielberg? Quer dizer, não ele, a Industrial Light and Magic, na verdade, que inventou, os caras que inventaram, mas ele é o cara que apostou. E olha como é que tá a assinatura do Spielberg aí. Ele vai trabalhando esse emocional, quando ele vai mostrar uma cena, quando ele não vai, os doutores, eles chegam lá no parque, você vê pela cara dele, tu vê, ele adora te colocar na sensação do protagonista, o cara tirando o óculos todo torto, o que é isso? E você vê, meu Deus, o que é isso? Mostra, pelo amor de Deus! E aí a câmera vai virando e você vê, e é da visão do protagonista, a câmera de baixo, você vê o bicho monumental, você tem essa sensação de grandiosidade que o cara tá tendo lá, ele tenta ao máximo te trazer pra essa sensação. Cara, vem comigo, olha o quão grandioso é isso! Bem-vindo ao Jurassic Park! Arrepia. Puta pariu!
Computador. É um cara que conta as histórias dele muito bem, utilizando esse recurso emocional de te colocar na pele do protagonista ou na pele de quem tá vivendo ali. É claro que isso vai passar a ser uma aventura maravilhosa quando você tá numa cena maravilhosa, ou angustiante quando você tá numa cena angustiante. Eu não tô nem falando de Jurassic Park, eu estou falando do filme que deu finalmente o primeiro Oscar dele de melhor direção. Tô falando de Lista de Schindler. There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. Porque o Spielberg, ele é judeu, ou ele vem de uma família de judeus, ele tem uma forte conexão com o Holocausto, com a Segunda Guerra, e ele falava isso, as pessoas já questionavam ele por saber, né, da descendência dele, falava assim, quando é que você vai fazer um filme sobre o Holocausto, sobre a guerra, sobre isso lá? E ele falava que ele não estava pronto pra fazer esse filme ainda. Imagina a pressão que é pra esse cara, e o cara fez uma obra de arte, só isso. Pra você que é mais novinho e não viu, e você quer comprar a ideia do filme aí, o vilão do filme é o Voldemort, tá? Eu não quero ver filme preto e branco, o filme é preto e branco. Até nisso, né? O recurso que ele usa ali, só tem um elemento no filme que tem cor, que é a menininha de vermelho. E é triste demais. E aí ele vai te colocando na pele do protagonista, e quando é uma experiência que já aconteceu, uma experiência histórica, alguma coisa assim, tende a ser uma viagem mais visceral pra gente que tá assistindo, né? Eu acho que é por isso que ele entrou nessa onda por essa época, assim. Ele saiu um pouco do sci-fi e ficou indo nos dramas históricos, né? Pra tentar te colocar na pele de pessoas que sofreram na vida real. Depois disso ele fez Amistade, né? Tá falando aí da escravidão. E chegou depois disso fazendo o Resgate do Soldado Ryan. Eu quero falar um ponto técnico do Resgate do Soldado Ryan, que é o seguinte. Antes, deixa eu falar mal. O Resgate do Soldado Ryan, pra mim, é um filmaço, mas ele tem um problema, que é o finalzinho do filme. O filme é maravilhoso, mas aquele finalzinho é tão piegas. Fazer a transformação dele do Matt Damon pro velhinho. Existiam formas mais elegantes de se fazer isso. É meio bobão, assim. E esse tom bobão começou a ficar presente nos filmes do Spielberg mais recentes. Ninguém acerta pra sempre, mas enfim, a minha opinião. O que faz esse filme ser lendário pra mim, eu acho que pra muita gente, a cena que marca esse filme é a cena do desembarque da Normandia. E eu quero falar disso daí porque é o seguinte, lembra, o Spielberg, ele gosta de te colocar na sensação do protagonista ou das pessoas que estão vivenciando a cena. Imagina te colocar na sensação do desembarque da Normandia. Que horror! É fascinante ao mesmo tempo. Então, todos os elementos dele aí. E tem um recurso técnico muito legal que ele faz nessa cena pra aumentar essa angústia, que é mexer com o tempo de exposição da câmera. Aí, pra quem é fotógrafo, sabe disso, né? Tem um shutter speed, tempo de exposição. Tá vendo essa mão aqui, ó? Tá vendo esse desfoque que eu tô fazendo com a mão aqui? Daqui é o desfoque de movimento, motion blur, né? Quanto maior o tempo de exposição do frame que ele mostra ali assim, mais desfoque vai dar. Vou demonstrar isso aqui na câmera agora, ao vivo. Olha só. O tempo de exposição disso aqui tá 48. Vou jogar lá pra cima. Eu vou jogar o ISO pra cima agora pra compensar. Aumentei o tempo de exposição da câmera. Ó, você não tem muito desfoque, então dá essa sensação meio áspera, né? Muitas partes da cena do desembarque da Normandia ele filmou dessa forma. Especialmente quando é uma cena rápida, é uma cena que você... Meu Deus, tá tudo... A câmera sempre tá muito tremendo, mas ele tira esse desfoque, então fica incômodo pros olhos. E aí quando acontece, sei lá, o Tom Hanks explodiu uma bomba do lado dele, ele começa a ver tudo lento, os lombos. Aí é o contrário, ele aumenta o tempo de exposição. Olha o desfoque da minha mão, como é que tá? Fica até meio fantasmagórico, né? Assim, então quando explode uma bomba, alguma coisa assim, ele quer falar que o cara tá perdido. Aí ele bota um desfoque agressivíssimo. Tá vendo como é que existem tantas formas de se contar a história, ao invés de só uma pessoa falando a outra, não. A câmera mostra a cena, a câmera mostra aqui. Tantos elementos. Mas tem um elemento também que é muito comum nos filmes do Spielberg. Por mais sério que o filme seja, ele sempre bota uma ceninha engraçada. É impressionante como é que o Spielberg adora esse tipo de coisa. Resgate do Soldado Ryan tem isso, né? Na hora que eles vão... Tem a confusão do soldado lá, né? Que eles vão no Soldado Ryan errado. E aí o cara acha, ai meu Deus, o cara fica no desespero lá. É ridícula a cena. It can't be, my brother's still in grammar school. We're looking for a different private, Ryan. This is just a big foul up. Mas sempre tem uma ceninha dessa. Acho que a mais clássica dessas é a do Indiana Jones. É a clássica do Indiana Jones, que tá o cara lá com a espada rodando e o Indiana Jones resolve em um segundo.
Dá pra falar mil coisas do Spielberg. Eu tô querendo falar do estilo dele. Depois disso, ele ainda voltou pra ficção científica, que é onde ele mexe mais com o fantástico. Ele fez AI, Inteligência Artificial, ele fez Minority Report, um dos melhores filmes do Spielberg. Eu amo! E ele foi emplacando filmaços pra mim, que ele fez Minority Report, depois ele fez Prenda-me se for capaz, é o primeiro filme dele que ele fez com o DiCaprio, mega bem filmado, atuado, dirigido, tudo. O cara tava surfando aqui, eu falei, meu Deus, esse cara não erra, esse cara é um mestre, esse cara, uou! E ele fez o primeiro. Lembra que eu falei lá do final do Ryan, que eu falei, opa! Final ali eu achei meio piegas, meio cringe, assim, Pra mim, depois ele fez um filme, ele pegou essa parte e ele fez um filme inteiro disso, que é o Terminal. Eu sei que vai ter gente que gosta do Terminal. Nossa, Gaveta, o Terminal é ótimo. Não, não é, cara. O Terminal é muito bobinho, é muito... Mas é porque é muito burro, não é? Foi uma sensação estranha, assim. A primeira vez que eu vi um filme do Spielberg, eu realmente detestei, sabe? Sabe quando você gosta de uma banda, você adora uma banda, toda banda vai lançar um disco que é uma bosta pra você, que vai lançar... Nossa, o disco dessa banda foi horrível. Que isso? O que aconteceu com os caras? Eu acho isso do Terminal. Eu acho que não foi só eu, assim. Teve uma recepção média, e eu acho que depois disso, até pra ele se sentir mais confortável, ele voltou pra ficção científica e ele fez Guerra dos Mundos. Tem muita gente que não gosta. Eu adoro. E eu acho que o Spielberg, ele tem esse lance também de querer mostrar pra todo mundo que ele é o cara que... Eu domino todas as áreas. Fez o filme bobinho, fez ficção científica. Ele não é o diretor-arte. Um diretor-arte mesmo. Ele vai fazer um filme que é complexo, cheio de camadas e coisas, não sei o quê. Aí vai o Spielberg e fala, ah, é? Tá bom. Aí o cara fez Munique. You killed them for Munich, for the future, for peace. Cara, é um filmaço, denso, não é pra qualquer um, denso não só a história, o jeito como ele conta a história também. É um filme mais adulto, não? É um filme quase arte mesmo, assim. Eu acho que ele fez esse filme como uma resposta porque ele tá sendo meio óbvio. Então, assim, tem várias coisas em subtexto no filme. Ele não dá a mãozinha na historinha e vai contando a historinha toda. Tem muita coisa ali nas entrelinhas, tem muita coisa na sugestão que ele dá na cena, de como a cena foi montada. É por isso que o filme é denso. Só que depois disso, cara... pra mim ele foi ladeira abaixo nesse tom meio bobinho, sabe assim? Ele fez o novo Indiana Jones da Caveira de Cristal, que é bem bobinho. Tintim, é lindo, mas é bobinho. Cavalo de Guerra, sabe? Sempre esses filmes... Bem abaixo. Eu sei, não dá pra pessoa acertar a vida inteira. Não, todos os filmes... Às vezes dá. E eu já tava começando a desistir de ficar vendo os filmes do Spielberg empolgado. Aí ele me lançou recentemente O Jogador Número 1. Não é um dos top melhores filmes do Spielberg, mas é um bom filme. Ele voltou pra ficção científica. E isso daí abriu os meus olhos pra uma coisa. Eu acho que o Spielberg, ele manda melhor quando ele faz algum projeto que ele esteja apaixonado, quando ele curte a ideia. Eu acho que quando ele deixa de ficar preocupado em querer provar alguma coisa e ele só faz uma história porque ele gosta da história, é onde ele se dá melhor. ET foi assim, Jurassic Park foi assim. Jurassic Park não é uma história dele, mas é uma história que fascinou e ele produziu ela. Jogador Número 1, mesma coisa, é uma história que fascinou e ele quis produzir. Ele falou, inclusive, dos filmes da Marvel que ele mais adorou foi Guardiões da Galáxia, que eu acho que tem tudo a ver com o Spielberg. Então, assim, eu fico empolgado agora de ver um filme do Spielberg quando eu sei que provavelmente vai envolver amor dele, sabe? Por isso que eu tô tão empolgado com o filme, o próximo filme dele. Tá saindo um filme dele agora, ou saiu agora, Amor Sublime Amor, que é uma regravação tal, e é musical e eu odeio musical, eu não vou ver. De repente eu vejo, mas eu odeio musical. Mas o próximo filme dele que vai vir no ano que vem, The Fabelmans, não sei como se pronuncia. E é um filme meio que autobiográfico, que é a história dele, é ele, só que ele mudou o nome. Não é os Spielberg, é os Fabelmans. Mas é meio que a história dele, garoto, né? Mais uma vez o Daddy Issues dele deve entrar com tudo nesse filme, contando como surgiu o amor dele ao cinema, cara. Então, assim, é um projeto bem pessoal dele. Eu tô com uma expectativa altíssima. Mesmo que não seja tão bom, mesmo com altos e baixos, cara, esse cara já fez tantos clássicos, tantas vezes esse cara me fez chorar, tantas vezes esse cara me fez chegar no fantástico. E eu acho que é isso que faz ele ser o meu diretor favorito. É o cara que me fez acreditar no fantástico, sabe? É meio que acreditar os sonhos, sabe? Mas é a forma mais literal possível de você falar. Acredite nos seus sonhos. Ah, tu não acredita nos seus sonhos, não? Deixa eu filmar eles aqui pra você, ó. Resuma o cinema de Spielberg em uma palavra. Caralho! Mas esse não vai ser muito family friendly como ele gosta de ser hoje em dia. The same feeling I get going to work every morning is the feeling I got going to school every day. Being a bit of an outsider and not being normal and not quite getting good grades. I feel that when I make movies too. Normalmente quando acaba a gravação de um vídeo, eu dou um recado pra galera, né? Assim, o Potter, o Evandro, o Arthur que estão editando, eu falo, galera, ó, aquela parte ali eu achei que eu enrolei muito, tal, e eu tô aqui assim, desculpa. Eu tô falando de Spielberg. Eu falei muito. Eu tenho que fazer um programa.
Eu tenho que fazer um programa sobre cada filme dele, ou pelo menos dos principais filmes dele. É muita coisa. Mas eu sei que vocês vão ser recompensados pela galera que tá assistindo esse vídeo. Porque a galera que tá assistindo esse vídeo já apertou o like. Eles já viram assim, caraca, olha a trabalheira que essa equipe teve. Eles apertaram o like. Aí a gente começa a ser recomendado, esse vídeo começa a ser mais visto. Quando ele começa a ser mais visto, a gente começa a ganhar mais din-din. Din-din, eu tô falando din-din. Sabe por quê? Porque nós somos uma equipe. A equipe precisa de din-din. O like ajuda a gente nesse din-din. Então quando você se inscreve nesse canal, você vai estar informado. E você tá vendo que esse canal tá postando pra caraca. A gente ia postar 2 vídeos agora no final do ano. Eu fiz só esse vídeo aqui, afinal. Esse vídeo aqui, ele tá valendo por 2 vídeos essa semana, tá? E aguardem que os próximos vídeos serão ainda mais especiais. Não tão gigantes, mas especiais. Mais especial que isso, só um beijo que eu vou dar na sua bunda. Um beijo fantástico.